Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, aqui está tudo bem. Vamos falar agora sobre a chegada dos imigrantes europeus aqui no Brasil? Isso mesmo, esse conteúdo está lá no nosso livro didático de História, na página 16. Vamos comigo? Bom, nós já vimos sobre a chegada dos africanos, dos holandeses, dos japoneses e a contribuição dele para a formação da cultura brasileira, certo? Isso a gente viu lá no nosso conteúdo de geografia. Agora a gente vai falar sobre a chegada dos imigrantes europeus aqui no Brasil, lá no nosso livro de história. Então, entre o fim do século XIX e o início do século XX, pessoas de vários países elas foram incentivadas a vir trabalhar no Brasil. O que prometiam para elas? Prometiam terras, diziam que aqui no Brasil era uma terra muito próspera, que ainda tinha bastante coisas para ser explorada, tinha muitas riquezas, né? E naquela época, gente, como que eles faziam isso? Eles divulgavam propagandas de terras e uma vida próspera por esses trabalhadores. Você imagina os motivos que faziam essas pessoas saírem do país de origem para buscar uma vida melhor em outro lugar tão diferente? Isso a gente viu ano passado, né? Às vezes as condições lá que eles tinham não eram tão favoráveis e aí, né, não sabiam o que iam encontrar aqui no Brasil, mas tinha aquela esperança de que aqui seria melhor. Teria mais riqueza, conseguiria terras, e a terra antigamente era um símbolo de riqueza. Quanto mais terras você tinha, mais rico era, né? Em muitos casos, gente, as razões estavam relacionadas ao crescimento populacional, ao desemprego, conflitos internos e à pobreza. O Brasil recebeu muitos imigrantes no período entre eles os italianos, ucranianos e poloneses, tá? Os imigrantes italianos, eles chegavam ao porto da cidade de Santos e de lá se dirigiam à hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo. Depois, muitos deles se dirigiam via trem para o interior de São Paulo, onde trabalhariam nas fazendas produtoras de café. Muitos imigrantes tinham a intenção de voltar para o país de origem, depois de enriquecer ou conquistar melhores oportunidades para a família. Entretanto, o que eles recebiam em dinheiro pelos trabalhadores no Brasil não era esperado, e por isso diversos imigrantes permaneceram definitivamente no país. Com o fim da escravização africana, aumentou-se o número de propagandas incentivando a vinda de mão de obra europeia. Mas a realidade era outra aqui, né? Eles tinham que desbravar aí muitos locais ainda para serem descobertos, para serem desbravados, né? A viagem desses imigrantes ela era custeada lá pelos fazendeiros. E quando eles chegavam aqui nas terras que iriam trabalhar, eles deveriam pagar por essa passagem. Não era uma passagem barata, né? E também pelas acomodações, pelas roupas e pelos alimentos que recebiam. Imagina, a maioria deles vinha de regiões onde o clima era extremamente frio. Chegava aqui no Brasil, acontecia o que aconteceu com os portugueses quando desembarcaram aqui no Brasil, né? Com as suas naus. Um clima quente, tropical, subtropical, e aí eles tinham aquelas roupas pesadas, acostumados à temperatura de lá, né? Ao migrar, essas pessoas elas traziam a cultura, o modo de falar e até de viver. Era o que ocorria com muitos desses imigrantes que chegavam aqui. A arquitetura, por exemplo, é uma das expressões da cultura dos imigrantes, pois demonstra como construíam suas moradias de acordo com o que conheciam no local de origem. Então, nós temos ali na página 17 uma reconstituição de casa usada pelos primeiros imigrantes poloneses que chegaram em Curitiba no final do século XIX. Depois a gente tem algumas fachadas de algumas casas também de imigrantes poloneses, que é o lambrequim, que é ela é toda detalhada ali, né? Também nós temos no Vale Europeu, aqui em Santa Catarina, nós temos algumas casas no modelo enxamel, que é lá dos imigrantes alemães e alguns imigrantes italianos também. Aqui em Floripa a gente também tem forte, lá pro lado da lagoa, no canto da lagoa, a colonização portuguesa.
e alguma influência também em relação a essa cultura, né? Eu acredito que a renda de Bilho seja uma dessas influências dessa colonização. Certo, queridos? Bom, para nossa aula de hoje era isso, para complementar lá um pouquinho mais do conteúdo de geografia, tá bom? E a gente vai desenvolver algumas atividades relacionadas a isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí no nosso vídeo e até a nossa próxima aula. Beijos, queridos!